um pouco, né, dessa parte aí de como mudar para os Estados Unidos, né? Atualmente, com as mudanças, né, que estão acontecendo por aqui pelos Estados Unidos, como é que essas mudanças estão afetando quem quer e quem já tem residência permanente aqui nos Estados Unidos? Bom, bem-vindo a todos. Vamos começar por partes, então. Quem já tem residência, seja ela permanente ou visto provisório, que dá direito a permanecer no país e os vistos vão sendo renovados de acordo com cada característica, seja ele anual, bianual, trimestral ou a cada trianual ou a cada 5 anos, essas pessoas elas estão ok, estão legalizadas. O que precisa é simplesmente manter o status. E de que forma? Estar de acordo com a lei, pagar os impostos, declarar corretamente, respeitar as regras e a cultura americana e não cometer crime algum. Estar dentro da lei é sinônimo de permanência. Você não vai dar nenhum motivo para perder o seu visto, o seu green card ou então a cidadania, porque tudo é possível, passível de perda, desde que você cumpra exatamente as regras do país. E quando a gente tende a mudar, seja lá para qualquer país, a gente tem que deixar um pouco de lado o nosso estilo de ser brasileiro e adaptar-se à cultura local que a gente né, está imersa no momento. Agora, para quem está vindo, os dados mostram, nós temos uma aprovação anual de 1 milhão de green cards, que é o visto permanente, que você pode permanecer no país por 5 até 10 anos, 5 renováveis, podendo aplicar a cidadania americana. E desses 1 milhão, 140 mil, eles são baseados em emprego. Então, são os vistos provisórios, seja LOL, eu não vou entrar em detalhes, porque isso é um assunto mais para advogado. Mas o que está acontecendo neste momento? A quantidade de vistos estão sendo aprovados igualmente, mas o que mudou foi o aumento no nível de exigência. Então, está tendo mais rigor nas análises, o governo sim está exigindo provas mais consistentes e bem documentadas. A gente percebe mais pedidos de prova, RFE, então você se submete, aí a imigração pede mais evidências. Então, o advogado tem que provar que ele tem que provar aquelas exigências que a imigração está solicitando como pedido mais forte. E também está acontecendo menos tolerância a processos que são mal estruturados. Hoje não basta você ser elegível, porque a gente tem muita capacidade de elegibilidade. Você tem que provar que você é importante para o país e qual é a sua proposta para Estados Unidos. E agora, assim, os erros mais comuns aqui, que a gente não vai só falar de coisa bonita, que fazem você perder dinheiro. Então, assim, começar uma história sem planejamento, escolher escritórios errados, a gente, concierge, planejar e viver fortemente, a gente recomenda que seja um escritório da advocacia migratória, porque são pessoas que fizeram faculdade de direito, têm o bar, eles têm toda a capacidade, tempo de experiência, capacidade de defender o cliente em pedidos de mais evidências. Outra questão é considerar a língua materna. A gente tem bastante advogados brasileiros e considerar a língua materna por quê? Pela facilidade do entendimento e da linguagem. Outro erro, não ler o contrato corretamente. Quando você recebe um contrato da empresa de advocacia, você tem que ler se todas as cláusulas que vocês acordaram realmente estão no contrato, que seja a preparação do processo, a aplicação, essa defesa em caso de mais evidências e, em caso de negativa, uma reaplicação desse processo. Esses 4 itens é que dão uma boa base para a comparação entre os valores dos escritórios de advocacia. Tem muita empresa, tem muita assessoria, tem muitas pessoas físicas que ajudam a preparar processos. A pessoa pode preparar seu próprio processo, mas, de novo, a gente recomenda os escritórios de advocacia. E isso. E Ah, não, só para concluir esse item, né? E depois o outro item é a pessoa não se envolver no processo. Então, ela encaminha a documentação, o advogado cria a fundamentação, mas é importante uma revisão também do cliente antes do envio. Não é todo escritório que também manda o processo para você fazer uma revisão. Normalmente são páginas imensas, é quase um livro de defesa. Mas principalmente os pontos mais importantes, a sua trajetória profissional, educacional, e o que você contribuiu para o meio enquanto estando no
abroad, né, no país de origem, é extremamente importante para o processo. Isso vai trazer mais segurança e evitará erros de aplicação. E isso é uma coisa que acontece muito, né? Se eu estou vendo você falando aí, a gente tem casos e experiências até de amigos próximos, né, que fizeram o pleito e tiveram que refazer porque realmente não levaram em consideração essas coisas. Então, é um erro que, assim, é muito comum. As pessoas às vezes acham, ah, não, eu só vou contratar um escritório de imigração e depois pagam duas vezes e não é uma coisa que é para se pagar duas vezes, né? Então, é um erro que realmente dói no bolso, né? Vamos para outra pergunta. E como é que a escolha da cidade ou região impacta, né, no custo de vida e também na qualidade de vida, né? Porque a gente está vendo que os custos, né, estão bem diferenciados desde a pandemia. A gente teve aqui uma reorganização nos Estados Unidos com relação a onde as pessoas vão morar. Então, basta só eu querer, por exemplo, vir para a Flórida. Fala um pouquinho para a gente, né, quais são é, essas considerações que a gente tem que ter. O mundo pós-pandemia visivelmente encareceu, né? Eu, antes da pandemia, morava aqui, na pandemia, morei na Itália, depois, quando a gente voltou, a Flórida já era 40% mais cara e com o mesmo padrão que você tinha anteriormente. Falei, oi? A Europa já é mais barata e aqui encareceu 40%. Então, há um desequilíbrio. Então, porque principalmente as cidades, elas definem três coisas na nossa vida: o quanto a gente ganha, o quanto a gente gasta e o equilíbrio, esse equilíbrio financeiro, o equilíbrio social e o equilíbrio emocional. Como o equilíbrio financeiro é o dinheiro é o que rege nossas vidas, né? Vamos falar exatamente dos erros financeiros que a gente pode evitar se a gente não escolher uma cidade somente pela indicação de amigos. Ah, vem morar em Del Rey porque essa cidade é linda. Ok, mas qual é o custo de Del Rey Beach? Qual é o custo de Miami? Qual é o custo do Texas? Tabular corretamente esses custos que são necessários, que é o custo que a gente tem em qualquer país, morando em qualquer lugar. Aluguel, energia, água, luz, telefonia, internet, alimentação, aluguel. Bom, a lista é grande, né? O financiamento, da casa, o seguro de vida, saúde, carro, todos esses custos que são fixos, que a gente não tem como escapar. E depois os custos variáveis, que é a parte de restaurante, estilo de vida, o que você vai fazer. Então, essa somatória, ela vai dar uma dimensão de quanto vai ser esse custo. Entendendo esses custos, a gente tem que fazer um planejamento, pelo menos, isso é regra financeira, pelo menos de 6 meses. Aí é desvantagem para o brasileiro, né? Porque, digamos, um custo de US$ 6.000 vezes 6 meses, vezes o nosso querido 5,2 na média. Mas é extremamente importante ter esse custo bem tabulado, porque é isso que vai dar o equilíbrio emocional para a família. Entender as leis de cada estado também, os impostos são importantes, porque você ganha X, X% é para o imposto federal, X% para o imposto estadual. Então, quanto o imposto vai tirar do meu salário? E aí depois os custos de vida, e aí os custos variáveis, aí quanto sobra, qual é o fôlego financeiro que eu vou ter. Então isso é extremamente importante. Definir os lugares, muita gente ama a Flórida encareceu muito depois da pandemia, a Flórida inteira está a todo vapor em construções, investimentos, ela está mais cara, o Texas também é outro estado que está crescendo muito, ambos não têm imposto estadual, por isso que estão recebendo muito investimento. E aí cada estado tem seus prós, contras, mas os Estados Unidos como um todo é um país lindo, desburocratizado, acho que super vale a pena a análise e vir para cá. Com certeza. E aí é importante, né? Mais uma vez a gente está entrando no assunto custo, porque é uma coisa que realmente dói no bolso, é um erro que muitas pessoas pensam assim, ah, eu vou escolher o lugar só porque eu gosto daquele lugar e viajar aqui é diferente de morar aqui. Então, uma das coisas que realmente a gente precisa nesse planejamento é olhar tudo, né? O clima, oportunidade de trabalho, né? A região e principalmente esses custos que você mencionou aí, porque fazem totalmente a diferença e você não tem que se realocar. Não que não seja possível, porque a gente, né, vê muitos casos, né?
de novo, né, de pessoas que chegam, vêm para a Flórida, acabam vendo que é um pouco mais caro e vão para outros lugares, ou até sobe um pouco na Flórida mesmo, mas enfim, e vale a pena. Mas isso quando você tem uma flexibilidade de trabalho. Por isso que é muito importante estar analisando com cuidado, né, qual é o estado que você vai, porque duas mudanças, né, de novo, aí você Esse refaz planejamento é aquilo. importante justamente para evitar o quê? A mudança de cidade ou estado, ou até retornar para o Brasil, para poder minimizar esse impacto financeiro, mas e evitar também, principalmente, a desestabilização emocional da família. Sim, com certeza. E o clima também afeta, né? A gente vê muito isso, que às vezes as pessoas não planejam o clima, escola, essas coisas. Tem filho, aí não vê escola. O clima hoje a gente teve uma nevasca esse ano aqui, então vai muito para cima e não aguenta, fica depressivo. Então, assim, isso tudo quando você se organiza fica bem mais fácil, né? Fica mais fácil emocionalmente e financeiramente, né? Que eu acho que são dois erros que quando você consegue evitar, você vive bem por aqui, né? E aí, Exato. continuando um pouco nesse assunto, que estratégias você acha que ajuda a equilibrar qualidade de vida e um orçamento de forma inteligente? Bom, a qualidade de vida, com certeza, vocês vão ter nos Estados Unidos, porque a tranquilidade de andar na rua, de falar com o celular, de estacionar sem ser assaltado, é realmente um país seguro, obviamente comparado com os nossos, é um país incrível. O orçamento de forma inteligente é isso, é planejar sempre os custos e não é só no início, quando está para vir, o planejamento é uma coisa contínua, né? Há estudos que, na média, as pessoas economizam de 10 a 15%, não, desperdiçam de 10 a 15% do dinheiro. Então, quando o casal senta para colocar na planilha todos os custos embutidos, onde encontra esse dinheiro? Em subscriptions que você não utiliza, em tecnologias que vocês não usam, em academia que a gente paga, mas só fica devendo a visita e nunca frequenta, os cursos online eu vou fazer e nunca faz. Então, é tanto 10, 15, 20 para lá e para cá, e que a gente não tem noção, e no montante ele representa 10% de um orçamento mensal de uma família. Então, esse orçamento de forma inteligente é justamente isso, você usar seu dinheiro com inteligência. E quando chega nos Estados Unidos, tem sempre, né, um seguro de vida, um seguro financeiro, uma proteção ao mortgage. Aqui é o país do seguro, mas porque realmente para ser segurado e a sua família conseguir ficar tranquila. Então, também faz parte do planejamento quando você chega nos Estados Unidos. Bom, vamos ver quais são os tipos de seguro que eu preciso para deixar meus filhos e minha família bem em caso de qualquer ocorrência, que está indo para outro país. Então, tem regras e formas e realmente coisas para estar atento. Na verdade, a gente tem várias estratégias inteligentes que a gente consegue usar que minimizam esses custos, né? A gente consegue realmente fazer essa análise de que você vai ter um orçamento inteligente com relação a como usar seu dinheiro por aqui, né? Isso faz diferença. E Bom, pontos a considerar aqui como realidade dos Estados Unidos. Os empregos, eles não têm estabilidade. Então, é um país que gira muito rápido, tanto como ele contrata, ele demite. E a gente está concorrendo aqui com pessoas do país inteiro, né? Então, é sempre importante esse planejamento, porque custo fixo é fixo. E na hora que a gente não está no trabalho, o custo fixo continua. Então, por isso, novamente, a importância dessa reserva financeira. sim, com certeza, né? Tal da reserva de emergência que todo mundo ouve falar, mas aqui A gente não consegue principalmente guardar. é muito importante, é muito importante mesmo, porque você, né, tem as estratégias inteligentes, como você estava falando, a gente consegue montar planos aqui e até revisões que a gente vai aprendendo, né? Quando os seguros são atualizados, você consegue dar uma revisada, você consegue ver melhorar, você diminui. Aqui não é o país que só aumenta o preço, né? A gente Não. consegue diminuir o preço. E é incrível como a gente ganha cashback, é incrível como a gente consegue baixar seguro. Os nossos custos diminuem se a gente usar realmente as estratégias que nos são permitidas aqui, né? Então, por isso que o conhecimento faz total diferença. Você citou um ponto do imposto. O imposto é uma das coisas que a gente precisa muito levar em consideração na hora, né, de escolher onde vai morar. Então, e aí eu vou emendar uma pergunta para você. E quais são os erros mais comuns que fazem as pessoas perder dinheiro e tempo aqui nos Estados Unidos? Acho que, primeiramente,
é a gente chegar com o comportamento de brasileiro, achar que tudo funciona como no Brasil, o que é extremamente normal, né? Porque a nossa cultura, a gente está imerso nela a vida inteira. E a gente precisa de um tempo de adaptação, porém, a comparação entre países não ajuda a avançar na nova cultura. A gente vê muita gente questionando o modo de vida americano. Oi, você está imerso nessa cultura, você simplesmente esquece que Brasil existe e você mergulha na nova cultura. Abre sua mente para o novo e seja feliz. Não questione, é simplesmente respeitar o tipo de cultura. Eles têm jeitos, gestos, boundaries, né? Não é assim, que chega, "Ei", a gente adora abraçar, beijar, não. Então você simplesmente adapta o seu jeito, né? E não é questionar, porque não tem como comparar países. De longe o Brasil é o país mais amável do mundo. Isso todo estrangeiro fala. Mas quando você vai em outra cultura, você tem que entrar na cultura daquele país. E aceitar isso é uma coisa extremamente importante, emocionalmente falando, inclusive. Outros erros aqui, as leis de trânsito são diferentes, o ensino americano ele tem critérios diferentes, assim como o caminho para a universidade. O esporte ele funciona de forma diferente, por exemplo, no high school, a cada cada bimestre é um tipo de esporte, para que o aluno possa ter durante o ano a experiência em todos os esportes, na maioria dos esportes, se ele quiser, e se ele quiser focar em um esporte, ele vai ter que ir para clube, e aí esse clube tem que ser considerado também no orçamento. É diferente a comunicação entre as pessoas, então aprender como tudo isso funciona economiza tempo, dinheiro e energia. Verdade, com certeza. Bom, e aí o que leva muitos brasileiros à frustração e ter que voltar para o Brasil? Ainda juntando um pouco as duas perguntas, né? Por exemplo, todas as informações que a gente precisa, aqui elas estão disponíveis em websites, que isso é um pouco choque cultural também. Porque no Brasil a gente está acostumado a perguntar, né? Pergunta e tem alguém pronto para responder. Aqui todas as informações elas são públicas e estão nos websites. Então, o ato de ler, a cultura de ler é extremamente importante. E eu vejo por mim, eu adoro conversar com as pessoas e perguntar. Não, vai no website e vê. Aí eu achava assim no começo aquilo um pouco agressivo, mas não, é justamente a cultura, né? O fato de também comprar imóveis, carros, requer que você entenda corretamente quais são essas regras de financiamento, e não só na hora da compra. Qual vai ser o comportamento desse bem na hora da venda, desse financiamento na hora que eu precisar vender esse bem? Ah, um outro item que só para reforçar, por exemplo, quando a gente compra um imóvel no Brasil, o seguro ele já está embutido no financiamento. Se a pessoa vem a faltar, o financiamento está quitado e os filhos não têm esse problema. Aqui não, aqui precisa fazer um seguro, então, de proteção ao financiamento. O planejamento de aposentadoria, a guarda legal para filhos menores. Atenção, quem está vindo com filhos menores. Sempre que há ausência do pai, vocês precisam ter um form, né, de guardianship. Quem vai guardar os seus filhos até a família do Brasil ter acesso? Quem vai guardar o seu dinheiro em banco? Porque senão isso tudo vai para o Estado. Então, que é uma coisa que é chocante, como assim? É exatamente isso. A regra é clara. Se não tem um representante legal, os filhos eles são do Estado até que o juiz defina para onde vai esse dinheiro. Normalmente o dinheiro vai para o governo. E os filhos, então, para não ficar à mercê do Estado, você tem que ter um documento de guarda legal. Então, essa proteção financeira, a proteção da família é extremamente importante. E que agora no Brasil também, né? Quem não fizer testamento, agora a nova regra, que a mulher não ganha mais a herança do marido, mesmo tendo casado há 50 anos, se você não tiver um testamento. Então, as coisas vão mudando, a gente tem que estar inteirado nas novas decisões. Um erro enorme, assumir um padrão de vida alto demais. Como o crédito aqui ele é fácil, com a mesma facilidade a gente se empolga, né? Vamos comprar um carro, vamos comprar um barco, um helicóptero, a gente vê, o povo fica alucinado, né? Carro ban, conversível, é lindo isso é a cara dos Estados Unidos. E casas grandes, então, mas às vezes é muito mais do que a gente precisa nesse início. Então, aí que as pessoas acabam se perdendo pela facilidade do crédito, depois começa a ficar com uma dívida aí de 10, 15, 20, 30 anos e vai ficar trabalhando para o sistema. E aí, se conseguir pagar, excelente. Se não consegue pagar, tem que voltar para trás. Então, é melhor ter um padrão de vida com planejamento e subindo aos poucos do que se empolgar
e depois viver em modo sobrevivência, que também pode cair muito rápido. Então, questa piano piano se va lontano, né? É verdade. Agora, Aí volta tudo aquilo que você falou, né? Se as pessoas realmente não se planejarem, o que acontece é que você pensa assim, eu vou migrar e vai ser do mesmo jeito, mas se esquece que é tudo diferente, você precisa se reorganizar. E a organização, principalmente financeira, né, acaba fazendo com que muitas pessoas voltem porque não se estruturaram da melhor forma, né? Por não conhecer como funcionam as coisas por aqui. e parece assim, não é uma live de, não é um Zoom meeting de, porque fica muito fácil falar da coisa boa, mas justamente nós estamos aqui reforçando o planejamento, porque a gente está aqui e a gente vê que a falta do planejamento real, faz as famílias irem embora. Então, não é isso que a gente quer. Nossas empresas estão aqui justamente, a gente tem essa experiência, a gente abriu com o concierge aqui com as nossas sócias, justamente porque a gente viu a necessidade das famílias, do apoio nesses, principalmente nos 3 primeiros meses de vida no novo país. Porque você chega, se chegassem a língua, então, é mais complicado. Por isso que a gente está aqui, para evitar todos esses erros aí que a maioria comete por falta de experiência. Planejamento faz a diferença. Faz a diferença. Agora, você perguntou, né, o que que faz os brasileiros voltarem? Assim, não é a falta de oportunidade, é a falta de estratégia, mas os principais erros, tá, que a gente acompanha são vistos mal planejados, aí o visto dá errado, ou o escritório não correspondeu à expectativa, ou defendeu mal a sua causa, a falta de um plano de renda, a expectativa é real em relação à empregabilidade. É sempre importante fazer conexões e ver, por exemplo, quem abre uma empresa aqui e já vai desenvolver um business plan para essa empresa, ele já sabe o que vai fazer. Então, ele vem, abre um negócio, trabalha. Bom, já a empresa necessita já de um investimento financeiro que vai justificar o pagamento desses sócios. Então, essa pessoa ela já vem planejada. Os vistos por habilidades especiais, não é baseado em emprego, mas é baseado naquilo que você foi de importante no seu país de origem. Aí a pessoa chega, bom, vamos ver o que vamos fazer agora. Aí é que começa a complicar. Quanto tempo demora para você conseguir um trabalho? Qual é o teu preparo financeiro? Quanto tempo você tem de lastro para conseguir estruturar a tua vida neste país? Então, esses são os erros mais comuns. Ou então alguma ocorrência com a lei, é um país que realmente todo mundo gosta porque a lei funciona realmente, funciona para A a Z, sem discriminação. É um país bem sério, o que é interessante. E assim, outro erro também que a gente vê, né, que teve vários amigos indo embora, porque abre empresa aqui, fez um planejamento de business plan. Depois, na hora de dar a renovação desse visto, a imigração vai olhar, bom, deixa eu ver o teu business plan, deixa eu ver o que você conseguiu cumprir. Cumpriu todos os itens, ok. Conseguiu empregar X número de americanos. Tudo que você prometer no teu business plan, você tem que cumprir, porque é esses critérios que ele vai ter como base para renovar o visto ou não. E se ele nega, é 15 dias para sair do país. Daí a pessoa se estruturou com casa, carro, comprou, está super adaptada, filhos em escola. Aí você tem que levantar tudo e ir embora, porque o prazo para sair é muito curto. Então, e não é um, nem dois, nem três. Quando você faz uma aplicação de um visto também, cada visto ele tem sua característica. Então, você tem que respeitar o visto que você está tirando. Se você faz o B2, que é um visto de turista, então turista é para turistar. Então você tem que vir para o país com a intenção de fazer turismo. O B1, por exemplo, que foi uma das perguntas, o B1 é um visto que permite participar de palestras, reuniões. Você pode ser convidado para participar, você pode vir para congresso, mas você não pode ganhar dinheiro no país. Então, para isso serve o B1. Então, quando você entra para fins de trabalho não remunerado, você entra com o B1. Se você vem para turismo, você entra com o B2. Se você for trabalhar no país, você tem que ter o visto correto de trabalho. E uma das perguntas também é como se pode abrir uma empresa, né, no É Brasil. iniciar uma empresa.
Isso, todo estrangeiro ele pode fazer um investimento internacional. Você vai abrir empresa aqui, você vai fazer a empresa girar. Se você for trabalhar nessa empresa, você tem que ter o visto de trabalho. Se você for contratar gente autorizada para trabalhar na sua empresa e você fazer a gestão de fora, você pode. E aí, do lucro, você paga o imposto internacional, porque você é um residente no Brasil, por exemplo, e aí você paga os custos da empresa, paga os funcionários, paga o seu imposto e o dinheiro você leva para o Brasil ou abre conta bancária aqui e deixa o teu dinheiro rendendo em dólar, o que é mais inteligente. Agora, se for trabalhar para esta empresa, tem que ter o visto correto. E esse assunto empresa é interessante, a gente até falou um pouco, né, na nossa live anterior, mas você estava falando sobre aqui não tem estabilidade de nada, e isso é uma das coisas que as pessoas têm que pensar antes de vir, porque se você vem trabalhar aqui, se você está querendo ir para uma empresa, ok, já começa a fazer relacionamento e começa a adaptar, porque o processo de aplicação para entrar e trabalhar numa empresa aqui também é um pouco diferente do que é no Brasil. Então, é importante que você se prepare para isso, para não chegar aqui e começar a procurar emprego, porque você pode fazer isso? Pode, mas você vai levar um tempo e você precisa de uma reserva financeira para que te aguente um pouco mais. Agora, você tem a possibilidade de abrir empresa quando você já está no Brasil. A abertura de empresa nos Estados Unidos, os Estados Unidos incentiva, né? Então, eu acho que isso é um processo simples, você precisa realmente se organizar, mas consegue realmente abrir empresa, estruturar né, se o seu objetivo é empreender nos Estados Unidos, isso é muito interessante porque realmente faz diferença quando você chega aqui já organizado, estruturado e sem essa pressão do fator da onde vai sair meu dinheiro. Claro. E o plano é esse, né? O plano sempre tem três fases. No curto prazo, você chegou, você tem adaptação. No médio prazo, você tem estabilidade. E no longo prazo, você tem o crescimento. É um país que, para quem trabalha, quer trabalhar, gente, é um sucesso. Isso aqui para ganhar dinheiro, realmente é um país muito bom, porque ele incentiva o empresariado. E sempre foi a promessa de campanha de que os Estados Unidos não ia mais pagar nada para ninguém e que o dinheiro ia entrar no país. Então, se é o bom imigrante que tem boa intenção, ele é extremamente bem-vindo. Não tem. ah, ah, os vistos estão mais rígidos? Sim, estão. Mas também estão fazendo uma limpa, separando joio e trigo, mas não é por causa disso que não vão ser aprovados. São 1 milhão de vistos aprovados anualmente. Tem várias opções, né? A gente teve até uma pergunta aqui que era meios legais para obter o green card sem patrocínio da empresa. Na verdade, existem tipos de visto que você não precisa. Só pelas suas habilidades especiais, né, você consegue provar que é de interesse nacional para os Estados Unidos, ou visto de empreendimentos aqui que não precisam estar, enfim, nenhuma empresa te contratando para trabalhar. Tem várias opções, como a Cis citou, mas essas partes de visto legal, a gente prefere até que um advogado, né, fale, a gente vai estar trazendo um advogado para falar, porque aí tem mais detalhe com relação a essa parte aí de visto migratório. É um E mercado lembrando que, extremamente. na verdade, cada caso é um caso, né? Porque se a gente for pegar cada uma de nós que teve um visto, são, né, coisas diferentes, são pleitos imigratórios diferentes, então, mas existe sim, né? Ninguém aqui veio com empresa, apesar de até eu vim contratada por uma empresa, você não precisa estar vinculada, né, à empresa se o seu visto for de interesse especial. Bom, tem uma outra pergunta aqui, que é relacionado à aposentadoria. Você deu uma pincelada ali, mas a gente vai, né, falar sobre aposentadoria depois. Mas você quer falar? Todos esses itens, porque hoje, na verdade, é o segundo Zoom meeting de uma série semanal ou quinzenal que vão vir. A gente vai estar sempre divulgando isso nas mídias sociais, até por e-mail, entrando em contato com vocês, porque cada especialista vai vir falar sobre o seu assunto. Então, os Estados Unidos é um mercado extremamente regulado e você só pode falar se você tiver a licença daquele determinado assunto. Então, a próxima live vai ser sobre como comprar uma casa nos Estados Unidos, vai ser a especialista, 25 anos de mercado, que vai falar sobre isso, quais são todas as nuances. Ela chama Alana Xavier, uma expertise no assunto, e depois, que semanalmente, a gente vai lançando as outras. Agora, a aposentadoria também é o mesmo assunto, a gente vai chamar uma advogada de aposentadoria, mas, a grosso modo, você pode aposentar nos dois países, e você pode trazer o teu tempo de Brasil Brasil. para a aposentar nos Estados Unidos. Obviamente, isso tem que ser analisado para ver se é viável e se vale a pena.
mas aí a gente deixa a cargo dos especialistas. É, o tempo do Brasil conta que você trabalhou, tem um acordo previdenciário entre Brasil e Estados Unidos. O tempo que você tem no Brasil vai contar. O que vale, né, que a Simone, na verdade, está falando, é ver se você vale a pena continuar contribuindo no Brasil, porque a gente tem a contribuição nos Estados Unidos e você consegue juntar os dois tempos para poder estar contando, né, essa aposentadoria. Além do mais, como, né, a Ci também estava falando, a gente tem coisas específicas de aposentadoria aqui, porque só contar com a aposentadoria do governo é uma coisa que não funciona para os Estados Unidos. Você realmente precisa de um plano privado e é super, né, acessível e parametrizado conforme as suas necessidades. Então, é outra coisa que faz parte de dentro do planejamento que você precisa colocar, porque senão você vai trabalhar a vida inteira, né? Claro que tem trabalho, mas ninguém quer estar velhinho lá trabalhando. Então, pelo menos a Não, é maioria porque é não. um país incrível e lindo, que a gente precisa é viajar. Então, vamos Passear, aproveitar. trabalhar, guardar dinheiro, fazer o planejamento correto, porque é o que a gente merece, né? Tem mais alguma pergunta? Não, aqui na verdade estava falando um pouco sobre custos de moradia e saúde, mas assim, você já deu uma pincelada que uma classe média normalmente está gastando de US$ 6.000 para cima, né, dos custos aqui na Flórida. Tem custos, aí depende do país, do estado que você vai morar, porque, enfim, tem os impostos, essas coisas todas, então isso varia. E o de saúde é a mesma coisa, né? Também depende da quantidade de pessoas na família. O plano de saúde, primeiramente, tem que vir com o plano internacional, que é o melhor dos cenários. E depois, se volta para o Brasil por algum motivo e consegue renovar, é o melhor dos cenários. Pelo menos você ganha uma margem de um ano com um plano internacional, onde você vai usar o seguro, não vai pagar absolutamente nada aqui nos Estados Unidos. Enquanto isso, dá tempo que é uma especialista que a gente vai chamar também, porque a, essa questão é muito séria aqui, o custo da medicina é muito alto. Então, tem que ter realmente um bom plano que possa cobrir a maioria dos custos, porque é diferente de Brasil que você paga e usa à vontade. Aqui você tem uma participação, a cada consulta você participa com uma parte, de 20 a US$ 50. Depois, hospitais também você participa com uma outra, você tem um montante X para gastar por ano. Depois desse montante, que não é normalmente uns US$ 2.000 por pessoa, aí o plano assume todo o resto. Então, tem que ver a constituição da família, quantos integrantes, quantas pessoas vão utilizar. Também compara, tem alguns planos que compara com o salário que você ganha, então é uma questão bem individualizada. Sim, Quem e tem aí, essas na verdade, é dúvidas, uma a coisa que é gente acessível também, né, Ci? Porque as pessoas às vezes perguntam assim: o plano de saúde é uma coisa que. A saúde é cara nos Estados Unidos, mas não é nada assim, bicho de sete cabeças se você não fizer uma organização que você consegue pagar. Tem gente que, né, paga menos, tem gente que paga muito mais, e aí depende de como que você está se organizando. O Brasil agora também está com isso, porque eu sei, meus pais, né, acabaram por serem idosos, né, com essa parte de renovação. É o que chama de coparticipação. Então, coparticipação é mais ou menos como é que funciona aqui nos Estados Unidos. O mesmo conceito que as entender. pessoas. Acho que entender traz paz, né? Então, quando a gente vai contratar um serviço, aí é para isso que a gente está aqui, de uma série de fornecedores e parceiros que são do Concierge, do Planejar e Viver, a gente já sabe exatamente quem são os profissionais para não deixar vocês caírem em mãos erradas. Temos um e-book também com os 30 principais perrengues que os brasileiros passam por desconhecimento. Então, quando a família vem, a gente já senta em reunião, ó, já destrincha esses 30, vai evitar paz. Então, quando você vem assessorado, você vem mais tranquilo. Então, você pode contar conosco, né? Se você se identificou com algum desses pontos, não está sozinho, porque acontece com a maioria das pessoas. E é sobre essa perspectiva que as nossas empresas nasceram. Então, a gente vai entrar em contato com quem tem dúvidas, com essas dúvidas específicas, para poder aprofundar um pouco mais, tá? E da minha parte, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigada. Se ficou alguma dúvida, né, pode entrar em contato com a gente. A gente tem lá no grupo também, então as pessoas podem, se tiver alguma mensagem, alguma coisa, pode estar perguntando. E muito obrigado aí pela atenção de vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, mas aí teria que colocar no chat, né? Aham. Preferível, Simone, concentrar e depois a gente responde as perguntas, sim. Tá? Acho que Tá melhor ótimo. não abrir para pergunta hoje, tá bom? Tá bom, combinado. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Boa Nada, noite. gente.
Dia 1, Obrigada. dia 8 de maio, tá? Então, comprar sua casa nos Estados Unidos. A gente se Uhum. vê lá. Beijo. Beijo. Obrigada. Até mais.